Pois é, um líder centralizador, porém coberto, dominado por uma hipocrisia, mentiras, mas muito duro com o seu rebanho, com a sua igreja, a qual liderava, mas na surdina, nos bastidores, as coisas não eram o que aparentavam. Pelo visto, tinha um certo gosto, né, para não usar outras palavras aqui, por mulheres, esposa de músicos. É sobre o caso do Neil Barreto aí, que está virando uma novela, né? Não sei, mas eu não sei onde vai parar. Mas sinceramente, se inicia aí mais um novo episódio, né? Talvez um novo capítulo. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E pediram para comentar sobre o caso do senhor Neil Barreto, né? Que surgiu aí mais uma escapada que ele deu aí nas antigas. E quem diria, né? O cara tá vivendo um momento conturbado, que é colheita do que plantou. Amém! Depois de um exame de DNA que foi feito, aonde ele acabou, né, não tendo pra onde correr e teve que admitir que era culpado da história toda aí, aonde ele teve um envolvimento com a esposa de um músico da igreja, uma jovem senhorita, e a qual gerou, né, desse envolvimento amoroso aí, um fruto que hoje está com 9 anos de idade. Eu até quero ler pra vocês aqui o que eu acabei recebendo, que foi postado no Facebook por um músico da igreja lá, e depois ele acabou apagando, né, que diz assim: a confissão, que pareceu apenas uma simples admissão de culpa, não foi proporcional à realidade do camarada. E claro, dentro dessa questão aí, quem saca a malandragem já percebe que tem, né, uma verdadeira mentiraiada nessa jogada. Até porque o fruto aí, né, desse envolvimento dele está com 9 anos de idade, e ele deixou claro lá que era 10 anos atrás. Então a história é mal contada aí, né, cara? Sinceramente, não foi uma escapadinha, com certeza. Por alguma razão, o pastor Neil Barreto parece ter né, eu não vou citar a palavra aqui, mas enfim, uma certa queda por esposas de músicos da sua igreja. Assim como no caso da esteticista, que teve uma filha com ele, e o exame, né, provou isso. A verdade é que esses líderes acabam se embriagando tanto com o poder, com o dinheiro, com a posição que estão, que acham que os demais não sabem pensar na maioria das vezes. Aí tem aqui, né, um texto que enviaram para mim, que, abre aspas, diz assim, ó: um doente mental, psicopata, após ter sido desmascarado em suas atrocidades, disse-me pessoalmente a seguinte frase para justificá-las: pelos meus frutos eu serei conhecido por Deus, usando a passagem em Mateus 7:22. Fiquei decepcionado, pois como uma pessoa tão inteligente pode ignorar o restante do texto que vem logo em seguida em Mateus 7:22 e 23, que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Naquele momento percebi que aquele homem não precisava só de perdão, mas de tratamento. E eu concordo com essa afirmação aqui desse, enfim, ex-membro dele, né, talvez. Mas a verdade é que, infelizmente, esse tipo de pessoas e líderes aí acabam destruindo vidas, famílias, tudo em nome do evangelho, porque passa uma ideia para alguns, enquanto isso estão usando as presas mais fáceis para justamente tirar proveito, que é o caso aí, né? Agora veja bem, foi feito essa postagem, inclusive usando essas palavras aí no Facebook, depois logo em seguida foi apagada. E isso foi postado por um músico da igreja dele, e que logo em seguida acabou apagando a postagem. Esse rapaz que fez esse texto, que postou esse texto, ele acabou descobrindo que a esposa dele teve também um caso com o senhor pastor. E que depois de uma conversa
conversa calorosa que teve com a esposa, ela acabou confessando sim que houve um caso com o pastor, que ela teve um caso com o pastor. E por esse motivo, né, ele acabou desabafando no Facebook. E segundo as informações que inclusive está no site aqui, diz assim, ó, tão logo o casal percebeu que a mulher foi apenas mais uma das vítimas do lobo transvestido de ovelha, ou de pastor, né? Os dois se acertaram e decidiram não deixar que esse erro destrua mais famílias. Só que não acaba por aí, porque tem um outro caso de um possível relacionamento de uma outra mulher, que supostamente está por trás aí de um pedido na justiça que corre sobre sigilo, de um pedido de DNA para afirmar a ideia que o filho também que ela possui é do pastor. Olha só, cara. Pelo amor de Deus, mais um caso, né? E esse caso aí corre na vara da família para assim confirmar a paternidade do filho, né? Que estão deduzindo aí que possivelmente é filho do pastor Neildo Barretos. Amém? E claro, com certeza logo nós aqui estaremos sabendo também. Mas enfim, para você que pediu para comentar sobre esse assunto aí, sinceramente, cara, dá um desânimo quando se trata de assunto dessa natureza aí, porque, cara, é uma pilantragem escancarada, literalmente aberta, mas poucas pessoas acabam vendo, percebendo o que acontece. E na maioria das vezes precisam ver com os próprios olhos para acreditar que existem as malandragens, né? Porque a gente cansa de falar aqui que aonde existe santidade demais, cara, onde existe aquela imposição demais, cobrança demais, tem alguma coisa por trás da vida do cidadão que está fazendo isso. Que no caso aqui apareceu e olha só quem era o cara antes, né? O senhor pastor, que gostava de dar moral por onde passava com as suas mensagens, o seu conhecimento, e no final de contas, né, deixou claro que não tinha nenhum comprometimento conforme aparentava com aquilo que ele pregava e defendia, uma vida na integridade, na comunhão com Deus como deveria. E uma pergunta que os internautas e os próprios membros da igreja fazem questão de fazer é por que ela era tão passiva diante das acusações tão graves contra o seu esposo, o seu pastor, o pastor da igreja? E por que as vítimas são ligadas ao grupo de louvor? Sendo ela a líder, dá pra entender, né? Tipo assim, vamos colocar a esposa de líder, ela cuida e os casos ficam todos abafados aqui, porque pra sair, né, pra se resolver o problema tem que ir a líder. A líder é minha esposa, então ela vai bloquear e vai deixar, e a gente precisa se manter dentro desse contexto da igreja, tirar o nosso ganho dali e a gente se resolve por aqui e assim segue. Vocês percebem que parece que compactuam da realidade do problema? Passa uma ideia que estão coniventes com a situação um do outro. Até porque ele deixou claro na sua declaração que há 10 anos ele confessou o caso para sua esposa e abafou-se tudo ali, até que o filho apareceu. E a pergunta que não quer calar, mesmo ela sabendo que o seu esposo, pastor da igreja, teve um problema, uma subordinada dela no grupo de louvor, ela não tomou atitude e simplesmente permaneceu no grupo de louvor. É uma verdadeira palhaçada. A verdade é que esse contexto evangélico está doente, a igreja está doente, a liderança está assim embriagada com o poder, com a grana, servindo a todos e qualquer outros deuses, menos o Deus a qual eles proferem com a sua boca dizendo que estão servindo. Uma verdadeira hipocrisia. E deixa um conselho para você aí, não subestime a tentação carnal, não subestime os desejos da carne, porque com certeza o pecado tirará proveito da nossa alma. Temos que tomar atenção dobrada nesses últimos tempos. Amém? Aqueles que deveriam estar cuidando da vida, da alma, do lado espiritual, aqueles que você confia, né, que são homens de Deus, no final das contas a realidade é outra. E eu estou falando aqui e consciente de que todo ser humano está sujeito a pecado. Agora, viver na hipocrisia, no caso aí,
todo esse tempo, sinceramente, cara, e confessar sobre pressão, aí não dá, maluco. As coisas não funcionam dessa forma. A sensação que temos é que não dá para confiar em mais ninguém. E o conselho que eu deixo aqui é que vamos buscar viver uma vida com Deus, independente do que esteja acontecendo. É eu que vou dar conta da minha alma diante de Deus e eu preciso buscar correr atrás e viver uma vida próxima do sagrado e assim ter a minha comunhão com o eterno. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante, deixa o seu comentário que é importante, aciona o sininho, nos siga lá no Telegram e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que tá desanimador, cara.